Olá galera, beleza? Hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês, né? Vai ser um papo longo. Primeiro eu queria falar o seguinte, queria falar sobre... Alguém me perguntou essa semana se... Como que ele faz para abrir um canal na internet e ganhar dinheiro, né? Bom, é preciso que, como eu já falei em outros vídeos, para ganhar dinheiro aqui na internet você tem que ter uma média de 200 mil visualizações mensal em cada vídeo, né? Aqui você ganha por visualizações. Então não vou nem citar aqui números, né? Eu vou falar o seguinte: quanto mais visualizações vocês tiverem, mais vocês vão ganhar em cima daquilo ali, né? Além da visualização, se a pessoa vai lá e clica no anúncio, vai ter um bônus a mais aí em cima das visualizações, né? Então, para quem está na intenção de abrir um canal para ganhar dinheiro, é preciso que você tenha um conteúdo excelente, né? E assim, não basta ser só isso, vem a divulgação do canal ainda, né? Você vai ter que começar do zero até alguém te descobrir, né, e gostar do seu produto e começar a ter acessos, né? Mais altos acessos aí, né? Vai começando do zero até chegar em determinado ponto que você fica conhecido e já tem seus seguidores, e quando você lançar um vídeo no mesmo dia já tem aí 100 mil, 150, 200 mil visualizações durante um dia ou dois, que é isso que acontece com os famosos aí do YouTube, né? Então não é fácil ganhar dinheiro assim como às vezes aparenta em comerciais, em alguém fazendo anúncios por aí, né? É preciso que você tenha um conteúdo muito bom, né? E manter ele, né? Porque o ganho é pelas visualizações mensais, né? Eles devem fazer um balanço aí de todo mês você ter X de visualizações e para poder gerar algo para você. Inclusive ele me perguntou se eu ganho alguma coisa. Eu não ganho, porque como vocês podem ver meu canal aí, as visualizações, eu coloco um vídeo, é um mês, 2 meses, tem 50, 100 visualizações, né? E assim, o meu intuito aqui não é de ganhar dinheiro, é dividir o conhecimento com vocês, né? Porque se eu depender disso aqui para ganhar dinheiro, você está ferrado, porque as minhas visualizações é pouco, é. Então assim, o meu amigo aí que me perguntou isso, é isso aí. Você tem que ter um conteúdo muito bom para poder estar entretendo os seus assinantes do seu canal, né? Às vezes a gente vê canal por aí que tem um vídeo estourado de visualizações e o resto dos vídeos são normal, visualizações, poucas visualizações, né? Então é preciso que você seja bem criativo. Não sei qual que é o seu projeto aí, se é humor, se é música, né? Geralmente aqui na área da música tá saturado, né? Porque o que tem de canal aí de... Na verdade o YouTube ele é uma plataforma tão grande que tem de tudo. Tudo que você imaginar hoje parece que já está saturado, mas aí vai da forma que você faz, né? Do jeito que você que você vai conquistar o seu público aí na internet, né? Tem espaço para todo mundo, né? Eu acredito que fazer o canal é fácil, o difícil mesmo é ganhar visualizações, né? O outro assunto, galera, que eu queria abordar aqui é sobre a política no nosso país, né? A corrupção, né? O que precisa se fazer, o que você tem feito para que isso seja combatido, né? Inclusive, a gente está num beco sem saída, né? Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim que o brasileiro ele é burro porque ele não sabe votar, né? Mas aí a gente analisa, né? Mas assim, você vai votar em quem, né? Tem novidades? Tem alguém diferente para votar? Não tem, né? E quando a gente faz um autoanálise assim de política, né? Isso vem infiltrado em cada um de nós brasileiros, na cultura brasileira, aquele jeitinho o velho jeitinho brasileiro, né? Começa por aí, né? Então, esse dia quero contar um exemplo aqui, né? Que às vezes a gente cobra muito os políticos,
mas a gente age de maneira igual, né? Isso eu tô falando de um modo em geral, né? Com esse tal desse velho jeitinho brasileiro aí, né? Tava na lotérica para pagar uma conta, uma fila terrível de um calor do caramba agora aqui em São Paulo nesse verãozão, né? E aí parou um carro com a família, né? A esposa, mais 2 filhos no banco traseiro e o motorista saiu com uma criança, né? Criança que pelo jeito já andava bem grande, né? E ele trouxe aquela criança justamente para cortar a fila ali, né? Parou o carro, deixou a família esperando lá e trouxe o bebê no colo e acabou que deu chapéu em todo mundo e passou na frente, né? Que ele vai na fila dos idosos ali. Então a gente fica de um jeito assim, né? A gente fica pensando o seguinte, né? Esse cara, ele poderia ser um político, né? Com esse pensamento, né? Então por aí a gente tira o mesmo pensamento que esse cara tem, muitos têm também lá na política, lá em cima, né? No poder, né? E é aquela velha história de querer levar vantagem em cima dos outros, né? Enquanto tinha pessoas ali com um filho do mesmo tamanho, na fila esperando, né? Que não era bebê de colo, esse cara conseguiu passar e passou na frente e deu chapéu em todos, né? E a gente fica imaginando o seguinte, né? Se lá em cima não tem quem votar, todos os que forem daqui para lá vão com esse pensamento, né? Ou se for com um pensamento legal, chega lá, se junta com os que já estão lá e dá no mesmo, né? Porque aí entra aquela coisa que uma andorinha só não faz verão, né? E aí muitas pessoas ainda diz que o brasileiro é burro porque não sabe votar, não sabe escolher os candidatos. O problema é que a gente não tem nenhuma opção, né? E o que a gente vê hoje é um querendo levar vantagem em cima do outro, né? Inclusive, quando aparece um governo que vai mais ou menos aí pro lado do combate à desigualdade social, mas aí pelo outro lado o que ocorre? É descoberto um monte de maracutaia que aí o pessoal já pensa, não, talvez o cara estava fazendo esse tipo de bondade para encobrir a maracutaia, né? A roubalheira, né? E a pena que dá é porque nós somos um Brasil rico, né? E ao mesmo tempo que a gente vê pessoas passando fome, necessidade, pedindo, né? Que o que mais passa aqui na vila, aqui onde eu moro, é a gente pedindo desemprego, essa coisa. A gente vê tanta gente necessitada, né? Passando fome, né? O caos na educação no país, né? Comparando-se a educação de nosso país com a educação da Coreia do Sul, né? Que antes o Brasil estava na frente na questão da educação, né? De tudo, né? De desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano. E a Coreia veio, foi subindo, subindo. Hoje o Brasil está aqui na parte da educação, né? Então a gente vê desde a educação, a questão prisional no país, né? Que aí assim, quando você investe na educação, automaticamente você está combatendo o crime, né? Assim, juntamente ali está ocorrendo um combate ao crime através de um processo de educação integral, né? Você deixa seu filho lá ele vai estudar, ele vai ter um inglês, ele vai ter tudo que for preciso, vai sair com uma profissão, né? Então eu acredito muito que a falta de vontade política, essa coisa que já vem na entranha do brasileiro, de querer sempre se sobressair sobre o outro, né? Eu estava até assistindo uma reportagem esses dias aqui, numa cidadezinha no interior de São Paulo aí, que eu acho que os vereadores fizeram aí um esquema aí de aumentar o salário da noite pro dia aí, e o pessoal ficou sabendo e todo mundo foi lá na Câmara e eles acabaram baixando o salário do prefeito e do vice, acho que dos vereadores baixaram para R$ 970, um salário mínimo, né? Quase, acho que mais ou menos um salário mínimo, eu não sei quanto está o salário mínimo ainda. Então eu até penso, né? Se o povo
participasse mais, por exemplo, essa garra que o pessoal tem para participar do futebol, né? Para discutir futebol, para ir para a rua, para ir para os estádios. Se tivesse essa garra para o lado político, para o nosso bem, para o bem-estar do país, falando politicamente, né? Eu acho que não estaria essa pouca vergonha que é hoje aí, né? Uma participação mais ativa do povo, né? Todo mundo vai lá em Brasília, já abre tudo, vamos, se for possível, fazer um arregaço aí. Eu acredito que não quebrar tudo, né? Chega lá e quebrar tudo, mas assim, a participação, faz a primeira participação e assim, eu acredito que com uma continuação, não precisa quebrar, não precisa fazer nada. Participando e a sua participação, a massa, a quantidade de pessoas, isso impõe medo, né? Eles vão saber que o povo não está contente e, de qualquer maneira, eu acho que uma participação é muito importante no processo político do país, porque quando a gente voltando à questão do futebol, né? O pessoal tem uma garra, uma vontade de discutir, briga e matam aí, né? O que a gente vê por causa de futebol, né? Claro que a gente não quer isso na política, mas quer uma participação maior do povo, né? Quando você vai falar de política com alguém, não discuto política, para mim isso aí tudo é roubo, tudo. E quando você deixa de discutir os seus direitos, aí você está entregando ouro para o bandido, né? Mas assim, o que a gente vê mesmo é que a gente às vezes cobra honestidade de nossos políticos e às vezes a própria pessoa que está cobrando ali a honestidade do político, quando tomba um caminhão de cerveja aqui no Rodoanel, o cara vai lá e é o primeiro a saquear a carga, né? Esses dias mesmo tombou um caminhão de galinhas, né? E daqui a uma hora já não tinha mais nenhum frango. Uma hora foi muito, 40 minutos levaram tudo que era frango, né? Então a gente se pergunta, né? Como a gente pode cobrar honestidade dos políticos se a gente está no mesmo barco, né? Não que eu esteja defendendo aqui político, né? Que a gente sabe que tudo tem pessoas honestas, né? Mas assim, em geral, é tanta roubalheira que a gente acaba fazendo o quê? Dando um por outro e não quer volta, né? Mas isso não é certo. O correto é a gente saber quem é quem para poder estar limpando, tirando esses ratos, né? Daí, né? Separando o que é bandido, vagabundo, separando o joio do trigo, né? E a gente sabe que é difícil, mas com a participação é mais fácil de saber quem é quem, né? Então eu não vou cobrar a honestidade de um político se na hora que toma um caminhão aqui de cerveja ou qualquer coisa eu vou lá e saqueio a carga, se eu me recuso de pagar impostos, se eu faço um gato na luz, se eu vou roubar aqui uma assinatura de TV. Claro que a gente sabe que o nosso Brasil ele é rico, né? E lá na Constituição Federal diz que o salário mínimo era para nos dar direito à moradia, educação, alimentação, tudo que tem direito, né? E a gente sabe que não é isso, né? E o Estado diz que eles têm uma lei, eles se baseiam na lei traduzindo aqui no popular, é melhor pingar do que secar, né? É melhor você ter um salário mínimo pequeno, mas que dê para pagar a todos, do que você às vezes ter um salário mínimo e depois faltar para pagar, né? Então é nisso que eles se baseiam, né? Melhor pingar do que secar. Mas assim, aí diante dessa lei que eles se baseiam para pagar os pobres, a gente vê eles dando aumento para eles da noite para o dia, aumentos exorbitantes, né? Que assim, se quer fazer uma reforma econômica no país, alguma coisa assim, já tem que começar pelo salário dos deputados, né? Para que esse monte de deputados? Senador são 3 por estado, né? São 27 estados, são 81 senadores. Eu acho que isso aí é uma pouca vergonha, né? Nós vivemos num dos países mais corruptos do mundo, onde os políticos são os que mais ganham, né? Está entre os políticos do mundo que mais ganham e a gente não vê resultado nenhum, né?
O que a gente vê é cobrança de imposto. Agora mesmo estão cobrando aí, a Prefeitura de São Paulo, em alguns terminais, está cobrando acho que R$ 1 para o cara entrar no terminal, né? Acho que São Mateus, Diadema aqui no ABC, estão descontando no cartão bom, vai passar a ser cobrado essa taxa de... Então, o que a gente se refere é que tantos são os impostos, né? E a gente não vê resultado, né? Não vê emprego, não vê salário, né? E... Então é complicado, porque diante de político dessa maneira, e a gente não vê nenhuma perspectiva de alguém com boas ideias, de uma limpeza geral nessa raça, na máfia dos bandidos aí dentro da política, né? Para estar entrando gente nova, com novas ideias. Até porque entra aquela questão que eu falei no início, né? O cara que está aqui embaixo, a vontade que ele tem de chegar lá não é para fazer nada para melhorar o país, né? E assim, outras pessoas também aqui elas trocam o seu voto por doações, né? Por besteira, né? Pelo pneu de carro, pelo pneu de uma moto. Ah, não, fala pro vereador lá que se ele me der isso eu voto nele e tal. Então já começa por aí a corrupção, né? Já começa lá de baixo. Então se você perguntar para muita gente aí qual foi o vereador que você votou na eleição passada, ele já não sabe, já não vai saber. Ele ganhou o vereador que você votou? Também ele não vai saber. Então fica difícil, né, de você cobrar alguma coisa do seu representante se você recebeu algo dele em troca. Poxa, fica difícil, né? E é aquela velha história de ter rabo preso, né? Então essa corrente da corrupção, ela vem andando de longe, ela vem daqui de baixo para cima, né? E a cultura é essa do país, né? Então a gente fica se perguntando, será que isso vai acabar? Será se isso tem jeito, né? Sendo que quem está aqui não faz nada, não participa, é um povo que não digo todos, né? Porque ninguém pode aqui generalizar, mas eu acredito que tem gente honesta, né? Tem gente que quer ver o bem do país, gente que pensa, mas infelizmente é uma máfia que está instalada aí, né? Então isso só se resolve com a participação em massa e não tem outra forma de fazer mágica e tirar esse povo daí agora, né? E a gente sabe também que muitos entram aí como esquerda, quando chegam lá não tem jeito também, né? E o povo vai o quê? Vai desacreditando. Quando você fala em política para alguém, o cara não quer nem saber, ó, sai daqui, você é igual a todos. E quando a gente está falando de política aqui, não é para defender A ou B, ou político A, é para ver o nosso lado, né? O nosso lado, porque nós pagamos nossos impostos, né? Por exemplo, para você ser músico, você tem que ter a carteirinha de músico, tem que pagar um sindicato todo ano e tem que ter um investimento muito alto em instrumento, e os cachês que você pega por aí é 80, 70 reais. Ou seja, o músico não tem como ele viver só da música, né? Ele tem que partir para outro lado, arrumar 2 serviços aí para estar... E 3 meses do nosso ano a gente paga de imposto, né? Para o governo, né? Então nada melhor do que você pagar tanto imposto, né? E de você ter um retorno, né? E já que isso não vem, você tem que cobrar pelo que é seu, né? E eu estava até conversando com um amigo meu esse dia aí, que a gente trabalha numa empresa de setor químico, né? E ele falando que o sindicato dos metalúrgicos é forte. O sindicato mais forte é o sindicato dos metalúrgicos. Mas não é o sindicato que é forte, né? O sindicato, ele apoia a movimentação do povo, o movimento que o povo quer fazer. Você pode ter o sindicato mais forte do mundo, mas se você não tiver atitude, não, nós vamos combater, foi mandado 500 pessoas embora e a gente vai parar também, vamos para a rua e só vamos voltar a trabalhar quando esses 500 pessoas que foram mandadas embora ser readmitidas de volta.
Isso é ser forte, é ser unido, né? Quando você está unido, você tem mais força, né? Você não vai chegar lá na sua empresa e durante o meio do expediente você vai estar com a plaquinha lá sozinho dizendo que está de greve, né? Aí você vai ser mandado embora. Mas se o conjunto parar, já é diferente. Já vai botar medo na chefia, né? O cara fala, não, vamos atender o povo que lá vai... que o pessoal não está contente com alguma coisa, vamos conversar. Vamos... E assim, gente, até mesmo na sua casa, né? Se um ladrão entra, você tem que tomar as precauções, né? Você vai colocar uma grade de ferro ou vai contratar um segurança. E a política do nosso país roda aí a Deus dará e ninguém fala nada, né? Por isso está essa pouca vergonha que está aí, né? Se a gente participasse mais, tivesse firmeza, discutisse o que é política, né? Tem muita gente que fala que não discute futebol, religião e política. Assim, a política eu acho essencial você ter essa participação, né? Porque você paga por isso. Digamos, nós temos um gerente, né? São os gerentes do Brasil que trabalham com o nosso dinheiro aí, né? O dinheiro do seu fundo de garantia, com o dinheiro da sua conta poupança, né? Então, se nós não participar ativamente, a gente fica se perguntando, né? Aonde vai chegar essa corrupção, né? A cada vez descobrindo mais podre de vindo mais à tona essa pouca vergonha, essa porcaria, né? E todo mundo que chega lá não vai conseguir fazer nada, quer tirar proveito. E assim, se essa garra do futebol, que todo mundo tem pelo futebol, claro que isso não é ruim, isso é bom, né? Que se movimenta também dinheiro, né? Isso é que é um negócio para o país também. Mas assim, se a gente pegasse essa garra no combate à corrupção, veste a camisa também, né? Assim como se veste a camisa da torcida organizada, veste a camisa e vamos ao combate à corrupção. Alguém tem que tomar partido por a gente aí. Quando vê que a coisa vai pegar, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Porque tá vendo que o povo está unido, né? E unidos teremos mais força no combate à corrupção, né? Quando a gente vai ler aqui a Constituição brasileira, é uma maravilha, tudo bonito ali, detalhado, né? Assim, a lei é muito bonita, cheia de explicações maravilhosas, de direitos e deveres, mas a gente sabe que o político, eles têm a estabilidade deles, né? E política, tem outro nome aí que eu não vou lembrar agora, mas é assim, a lei, na verdade, ela funciona mais para o pobre, o ladrão, um cara que rouba uma galinha ali, vai. O cara roubou um frango ali para comer e não tal, e a lei pesa, né? A lei é cumprida igual tá lá na Constituição, né? E para o rico não, ele já entra com um mandato de segurança, entra com habeas corpus, um habeas data, ele conhece os direitos, né, da lei, as brechas que a lei o dá para ele, né? E o pobre às vezes ele tem esse direito, mas ele não conhece seus direitos e fica à mercê da lei, né? Aos rigores da lei. É errado? Não, tá correto, mas assim, a mesma lei, que nem diz muita gente por aí, o pau que dá em Chico tinha que dar em Francisco, né? O cara que é rico, é político também, se a gente for dar imunidade, até quando esses caras vão ter imunidade para fazer o que querem, né? E no máximo que tem aí é os direitos cassados, depois voltam, né? A lei dá 8 anos aí sem... Tira 8 anos de direitos políticos, né? E depois de 8 anos o cara já ganha de novo aqueles direitos políticos, os direitos políticos são restabelecidos e ele já pode se candidatar, né? E o pior, ganha estourado, né? Que é o caso do Collor mesmo naquele tempo. Fez a desgraça no país, depois se candidatou a senador por Alagoas, ganhou estourado, né?
caso de muitos aí que saiu do mensalão também, que se candidatou já e... Né? Então a gente fica se perguntando o que fazer, né? Porque quando um desses caras vai preso, já começa a se tremer todo, fala que tá doente, que tal. Aí a lei vai, não, vamos soltar, porque tá... Aí, daqui a pouco o cara tá em casa, né? Com os bolsos cheios de milhões e rindo da cara da sociedade, né? Então, gente, eu estou fazendo esse bate-papo aqui justamente para a gente refletir, né? Até mesmo o que a gente anda fazendo, né? Se você participa aí do velho jeitinho brasileiro, aquele cara que quer tirar onda, quer se sobressair em tudo, né? Claro, eu acredito que nós brasileiros ainda, a maioria somos honestos e queremos o bem do nosso país, né? E não participamos disso. Porque muitas vezes a pessoa fica comparando Brasil, Japão e tal, mas são culturas diferentes, né? Claro que a gente pode mudar isso, né? No Japão mesmo você não vê papel no chão, você não vê... É um país limpo. Eu estava até vendo uma comparação aqui esses dias de... Por exemplo, a gente sabe que a quinta essência do ser humano é o egoísmo mesmo, né? Se tiver dois caras no mato morrendo de fome, ele vai te mata e te come. Come a carne, né? Não é no lado que vocês estão pensando aí não, tá? Então a quinta essência é do egoísmo, é de cada um por si e Deus por todos. Eu estava vendo um vídeo esses dias de uma estação de metrô no Japão, né? Então o pessoal está lá na estação e chega o trem do metrô, todo mundo sai, os que estão fora espera todos saírem tranquilamente, depois eles entram tranquilo e o trem fecha as portas e vai embora, né? Ao contrário daqui, né? Quem não é de São Paulo acho que não conhece, mas quem é aqui de São Paulo sabe a dificuldade que a gente tem para pegar um trem aí no horário de pico, pela falta de educação do próprio povo, né? O próprio povo faz a desgraça, né? Então salve-se quem puder, meu amigo. 5 horas da tarde, meio que chovendo, todo mundo quer vir para casa. Dane-se quem não conseguir entrar, né? Esse dia eu estava até vendo, uma senhorinha tentou entrar no meio da multidão lá e ela foi pisoteada, pisaram no óculos dela, quando entregaram o óculos para ela. Quando foram achar esse óculos, estava todo arrebentado, todo pisoteado. Então é preciso a gente fazer uma autoanálise da gente mesmo, né? O que eu estou fazendo para melhorar o país? Eu sou uma pessoa educada, eu respeito idosos, eu respeito as crianças, né? A gente vê muito também a questão aqui de muita confusão, aquela questão de locais designados, assentos designados aos idosos, né? Eu já peguei até uma mania que quando eu entro no ônibus eu nem me sento, né? Já vou em pé mesmo, porque desde quando eu servi o tiro de guerra, essas coisas do exército, eu aprendi isso, né? Então eu já nem sento, porque assim, ali na frente vem mulher grávida, vem os senhores de idade, senhorinhas, né? Os deficientes. Então o que a gente vê muito também é essa coisa da falta de respeito com os idosos. Então, gente, é preciso a gente fazer também uma autoanálise da gente, pra gente depois cobrar do político, né? Porque tudo, a gente sabe que a gente é governado por uma máfia de corruptos, né? Mas assim, se a gente for colocar tudo a culpa, né? Vamos fazer nossa parte também e procurar participar também dos movimentos, né? Para a gente ter um país melhor para os nossos filhos, né? Gente, eu agradeço a vocês por terem me escutado aí, tá? Fiz um vídeo esses dias só falando também, um bate-papo, hoje também tirei para trocar uma ideia com vocês aí. E eu creio que eu e vocês aí acreditamos num bom país, na honestidade, né? Que os nossos políticos sejam melhores, se tornem melhores e que consiga conduzir uma situação boa em nosso país agora em 2017, trazendo um emprego, pai de família, né? Trazendo coisas boas pra gente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau.